Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão que nós estamos fazendo aí devido à proibição da realização dos nossos cultos, né, devido à pandemia. Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam firmes no Senhor, olhando para o Senhor e não para as circunstâncias. Nem preciso falar, né? Cada vez mais a saudade aperta, né, aos domingos, não ter a comunhão com os irmãos, não estar com os irmãos, mas continuamos em oração e cremos que Deus obviamente está no controle de todas as coisas e oramos para que esse mês passe logo, o outro também a gente possa estar juntos novamente, né, para poder adorar o Senhor. E continuamos em oração uns pelos outros, continuamos atentos às necessidades uns dos outros. E lembra sempre disso, né? Caso você esteja aí precisando de alguma coisa, alguma necessidade, por favor, avisa, né? Ou a mim ou aos diáconos, nós podemos saber e ajudar da melhor maneira possível. Bom, vamos iniciar a nossa transmissão. Como de costume, eu quero deixar um hino para vocês. Esse hino é um hino bem conhecido da grande maioria dos irmãos, se não todos, mas essa semana eu estava pensando na letra dele e resolvi compartilhar com os irmãos. É o hino de número 9 do cantor cristão, Santo, Santo, Santo. A letra diz assim: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós, os pecadores, não podemos ver a tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam o teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Então esse hino, obviamente, né, nos lembra da santidade de Deus, um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e um Deus que ainda assim, né, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então nós chegamos diante desse Deus com temor e tremor, reconhecendo a sua santidade e reconhecendo que nós não somos dignos de chegar à sua presença. E se nós podemos fazer isso, é única e exclusivamente através do sacrifício de Cristo por nós. Então, uma letra muito bonita. Vamos então observar a santidade de Deus, a criação de Deus, a soberania de Deus, continuando o nosso estudo em Jonas, capítulo 2 agora, né? Nós estudamos o capítulo 1 e a gente vai entrar em Jonas, capítulo 2, então os irmãos podem abrir a sua Bíblia aí para Jonas, capítulo 2. E antes de nós começarmos, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Agradecemos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Nós agradecemos porque o Senhor não apenas criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, como o Senhor se importa conosco, Pai, de maneira a fazer que todas as coisas colaborem para o bem daqueles que o amam. Eu rogo, Pai, que o Senhor esteja através da sua palavra hoje, nos mostrando as lições que nós temos que aprender, nos mostrando, Pai, aquilo que
nós devemos deixar na nossa vida e pedindo que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um dos irmãos. É isso que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Jonas, capítulo 2, mas antes de entrar no capítulo 2, vamos brevemente só lembrar um pouquinho do que a gente tem visto nesse livro, o livro do profeta Jonas, em como nós temos aprendido aí com a rebeldia e a desobediência de Jonas, vista no capítulo 1. Então lembra, o livro ele trata sobre Deus, sobre a soberania de Deus, sobre como Deus controla todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas, e como nós devemos reagir, então, né, como nós devemos viver cientes dessa soberania. No capítulo 1, a gente viu a rebeldia de Jonas, e a gente viu que essa rebeldia é porque ele tinha, basicamente, naquele período, né, ou pelo menos naquela hora, uma visão errada sobre Deus. Ele tinha uma visão errada sobre a vontade de Deus, ele tinha uma visão errada sobre a palavra de Deus, e ele também tinha uma visão errada sobre as circunstâncias que Deus permitia acontecer. Então, ele tentou ignorar a palavra de Deus, ele tentou não cumprir a vontade de Deus, ele achou que as circunstâncias estavam girando em favor da sua vontade e não da vontade de Deus. E a gente viu também as consequências dessa rebeldia aí no capítulo 1. Como consequência dessa visão errada, ele deixa de lado o ouvir Deus, ele deixa de lado o falar com Deus e ele deixa de lado o seu testemunho, né? Ele pede o seu testemunho e nós vimos todas essas coisas aí no capítulo 1. Né? Mas, ao invés de deixar Jonas morrer, quando ele foi lançado ao mar, Deus prepara um grande peixe, é o que a gente viu aí no final do versículo 17, Deus preparando um grande peixe para engolir Jonas, e ali Jonas esteve por 3 dias e 3 noites. Jonas achou que ia morrer, né, quando ele é lançado ao mar. Acho que todos ali, né, tanto Jonas quanto os marinheiros, eles creem que Jonas ele ia morrer. E talvez Jonas até quisesse morrer, talvez até esse fosse realmente o desejo dele para acabar com tudo aquilo. E qual não deve ter sido, né, a surpresa de Jonas quando ele acorda dentro do peixe, né, ou quando ele se dá conta no meio daquelas ondas, daquela tempestade toda, que ele está dentro de um peixe. E talvez não, né, a gente vai ver que ali, finalmente, Jonas percebe que ele não poderia lutar contra a vontade de Deus. Ele não poderia lutar contra um Deus soberano. Então, finalmente, né, quando a ficha dele cai, vamos dizer assim, ele percebe isso, então ele se arrepende e ele ora a Deus. E aí a gente vai ver, analisando a oração de Jonas, que está descrita aí no capítulo 2, algumas características, vamos dizer assim, algumas coisas sobre esse arrependimento de Jonas, descrito aí na oração que nós vemos no capítulo 2 do livro. E a primeira coisa que nós podemos ver quanto a esse arrependimento é que Jonas ora pedindo a ajuda de Deus. Acompanha comigo Jonas, capítulo 2, os versículos 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então essa é a primeira coisa aí que mostra o verdadeiro arrependimento de Jonas. Ele ora pedindo a ajuda de Deus. Ele volta ali a falar com Deus, coisa que ele tinha deixado de lado até ser lançado ao mar, né? Muitas vezes nós estamos tão obstinados com a nossa própria vontade, com os nossos próprios desejos, de fazer as coisas do jeito que a gente quer, que a gente não consegue prestar atenção em Deus e no que Deus quer. Então Deus, de uma maneira bem amorosa, né, de uma maneira bem paciente, ele vai tirando as coisas que têm nos desviado a atenção dele. Ele vai, vamos dizer assim, podando e vai arrancando as coisas que têm nos desviado dele. Algumas vezes nós percebemos isso a tempo, né, mas algumas vezes
Nós somos teimosos demais para perceber isso, e aí Deus tem que acabar tirando tudo, né, ao nosso redor. E é isso o que ele faz com Jonas. Ele tira todas as coisas, ele age de uma maneira radical, né? Como algumas vezes ele precisa agir. Ele tira todas as coisas ao redor de Jonas, ele deixa Jonas num local totalmente isolado, né? Um local sem nenhum contato com mais nada, nem ninguém, com nada no mundo exterior, ali no ventre do peixe, obviamente, né? A não ser o contato com ele, Deus. E por 3 dias, é dessa maneira que Deus trabalha ali na vida de Jonas. Foi essa maneira que Deus mostra para Jonas que não tinha como ele lutar contra Deus, não tinha como ele fugir da presença de Deus, não tinha como ele fugir da vontade de Deus. Jonas não tinha o controle de absolutamente nada ao redor dele, em nenhuma outra circunstância ali. Jonas aprende, inclusive, que ele não tinha controle nem sobre o tirar a sua vida. Se era essa a vontade dele, ou o desejo dele ao ser lançado no mar, Deus mostra para ele que nem mesmo isso ele poderia fazer se o próprio Deus não permitisse que aquilo ocorresse. Então, a primeira característica ali, a primeira coisa que nós vemos do arrependimento, e do arrependimento em geral, né? Quando nós nos arrependemos, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? É chegar até a pessoa contra quem nós pecamos, contra quem nós erramos e pedir perdão. E, como nós sabemos, por mais que nós podemos aí ofender uns aos outros, todo o pecado, né, de maneira primeira, ela é uma ofensa contra Deus. Todo o pecado, antes de ofender qualquer outra pessoa, o primeiro ofendido, contra quem o pecado é direcionado, sempre é contra Deus, um Deus santo, como nós cantamos, ou vimos a letra, né, essa manhã. E é isso que Jonas faz. Ele sabia que ele havia pecado contra Deus. Então agora ele chega até esse Deus mostrando o seu arrependimento. Novamente, não é que a gente não falha uns com os outros e não precisa pedir perdão uns para os outros. Mas nós precisamos lembrar que o nosso pecado, primeiramente, ele atinge a Deus, ele atinge a santidade de Deus. É por isso que Davi vai falar no Salmo, contra ti somente pequei. A ideia não é que Davi não errasse com as outras pessoas, mas ele sabe que o pecado, primordialmente, acima de qualquer outra coisa, é uma ofensa contra Deus. Jonas, ele reconhece isso, e é por isso que ele ora a esse Deus. E aí eu gostaria de perguntar para você, como anda o seu coração quanto à vontade de Deus? Como anda a sua obediência para com a vontade de Deus? O que será que Deus tem que fazer, ou o que será que Ele tem feito para que você possa prestar atenção nele? O que será que Deus ainda vai ter que fazer para que você preste atenção nele, na sua vontade, naquilo que Ele tem falado para que você faça? Aqui nós vemos um exemplo de um modo radical, vamos dizer assim. Mas também nós vimos no capítulo 1 outras maneiras que Deus havia tentado falar com Jonas e Jonas ignorou. Nós precisamos aprender isso. Deus, ele vai falando conosco. Só que à medida que nós endurecemos o nosso coração, ele vai tendo que ser cada vez mais enfático, né? Ser cada vez mais radical. Até que tem momentos em que ele tem que tirar tudo ao nosso redor para que nós possamos prestar atenção nele. Então, a gente não precisa chegar nesse ponto. Nós podemos ser sensíveis à voz de Deus e àquilo que Ele tem falado. A gente precisa entender, de uma vez por todas, que tudo o que acontece só acontece porque Deus permitiu. E se Deus não permite, se Deus não permite, então aquilo não acontece. Nós estamos estudando aí com um grupo da igreja, né, aquele livro Coronavírus e Cristo, pelo pastor John Piper. E ele salienta isso muito bem, né? Se Deus permitiu, então aquilo vai acontecer. E se está acontecendo, né? Obviamente é porque Deus permitiu. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Nem mesmo a pandemia, ou pensando em uma escala mundial,
ou algum outro detalhe da sua vida que talvez só interesse a você e só influencie você. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Jonas reconheceu isso e infelizmente ele reconheceu da maneira mais difícil, mais dolorosa para ele. Nós não precisamos deixar chegar lá, nós podemos ser sensíveis à voz de Deus antes de chegar nesse ponto. Mas aqui nós vemos um arrependimento verdadeiro de Jonas, e o que mostra isso é que ele realmente ora a Deus e reconhece a sua soberania. Então essa é a primeira marca do arrependimento de Jonas, né? Ele ora a Deus. E a segunda coisa nós encontramos nos versículos 3 a 6. Acompanha comigo os versículos de 3 a 6. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Sabe aquele ditado, cuidado com o que você deseja, porque isso pode se tornar realidade? Então Deus faz algo parecido aqui com Jonas, né? Dentro do peixe, Deus faz Jonas sentir um pouco do gosto daquilo que ele havia pedido. Lembra lá no capítulo 1, nós vimos que Jonas tentou fugir da presença do Senhor. E agora é exatamente assim que Jonas está se sentindo. Obviamente isso não é verdade, né? A gente viu que não podemos fugir da presença de Deus, da sua onipresença, mas Jonas está se sentindo assim. O versículo 4 ele fala: lançado estou de diante dos teus olhos. Então ele está se sentindo ausente da presença do Senhor. E ele entende que aquela vontade que ele tinha de fugir da presença do Senhor não era, de modo algum, algo bom para você desejar. Aquilo não era o melhor para ele. Quem sabia o que era melhor para ele não era ele, mas era Deus. E quando Deus mostra isso para Jonas, é como se ele falasse assim: ó, você quer sentir como é estar longe da minha presença? Então fica aí um pouco. Então Jonas reconhece a soberania de Deus, Jonas reconhece a superioridade de Deus. Ele reconhece que tu me tens colocado aqui, né? E o tu, obviamente, é Deus. Ele usa esses versículos para, de uma maneira poética, vamos dizer assim, né? Ele reconhece que tudo que estava acontecendo com ele vinha de Deus. Era Deus que tinha permitido tudo aquilo. Foi o Senhor, versículo 3, que lançou Jonas no fundo do mar. Foi o Senhor que havia o cercado de águas, né? E tinha permitido aí as algas sobre a sua cabeça, né? Versículo 5. Foi o Senhor que levou Jonas até uma situação extrema, à beira da morte, é o que ele fala no versículo 6, né? Mas não permitiu que ele, Jonas, morresse. Então aqui a gente vê Deus disciplinando Jonas, né? Permitindo que coisas acontecessem, uma disciplina para que Jonas aprendesse sobre o controle de Deus, sobre a soberania de Deus. E um texto que pode nos ajudar a entender a importância da disciplina de Deus na nossa vida é Hebreus capítulo 12. Então, acompanha comigo Hebreus capítulo 12 e nós vamos ver em alguns versículos desse capítulo, duas maneiras que a gente pode reagir à disciplina de Deus. Olha só os versículos 4 e 5 de Hebreus 12. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Se estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Então, aqui nós vemos uma das maneiras que que nós podemos reagir à disciplina de Deus, que é resistindo, né? Se você resiste à disciplina de Deus,
se você menospreza a disciplina de Deus, o versículo 9 vai te dar a consequência disso. Olha só, Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então, olha só a questão que ele fala, e então viveremos. Deus está falando, olha, se vocês resistem à correção, isso pode acarretar até morte, né? Pensando fisicamente. Mas nós não precisamos resistir. Nós podemos aceitar a disciplina de Deus. Olha o versículo 6 de Hebreus 12. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Então aqui, quando nós aceitamos a correção de Deus, quando nós aceitamos a disciplina de Deus, nós mostramos que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos aí a consequência de receber, de aceitar a disciplina, que está no versículo 11. Olha só. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, nós vemos aí que quando nós aceitamos a disciplina de Deus, nós produzimos fruto. A consequência é dar frutos. Então, essas são as duas maneiras em que nós podemos agir contra a disciplina de Deus. Ou você aceita e produz fruto, ou você resiste e aí pode acarretar até mesmo em Deus ceifar a sua vida antes do tempo. E talvez você possa perguntar, mas tem aquelas pessoas que se dizem salvas e estão fazendo tudo errado da sua vida e Deus, ele parece que não faz nada e coisas desse tipo. Bom, primeiro que é difícil a gente falar que Deus não faz nada, né? A gente não sabe, só porque a gente não está vendo como Deus tem agido com determinadas pessoas. Mas de qualquer jeito, tem o versículo 8 ainda em Hebreus, que levanta um questionamento interessante, né? Olha só o versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, Deus corrige o que ama. É o que o autor de Hebreus fala. Daí ele vai falar, se você está sem correção, que todos os filhos sofrem a correção e você não, então você é bastardo e não filho. Então uma coisa que se alguém se diz salvo, né, mas e anda em uma vida contra a palavra de Deus, e nada acontece e realmente não é castigado por Deus, não sofre a disciplina do Senhor, o que nós podemos se perguntar é se aquela pessoa realmente é salva. Porque o Filho de Deus, ele vai ser corrigido, né? E nós vemos isso claramente nesse trecho de Hebreus. O que nós precisamos é aceitar a disciplina de Deus, e Jonas faz isso. Ao reconhecer que Deus havia colocado naquela situação, que Deus estava permitindo aquilo, Jonas está reconhecendo a disciplina de Deus. Ele está reconhecendo que as coisas que estão acontecendo com ele eram uma disciplina de Deus e ele aceita isso. E então, a primeira coisa, ele ora para Deus, ele reconhece a disciplina de Deus e agora, em terceiro, ele confia nas promessas de Deus, independente das circunstâncias. Olha o versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, lembra, Jonas aqui ele está desesperado. Ele não tem ninguém, fisicamente, né? Ele não tem nenhum amigo para chegar lá e exortar ele. Ele não tem ninguém para chegar lá, dar um tapa lá nas costas, né? No ombro do Jonas e falar assim, não, vamos lá, vamos levantar, se arrependa, vamos para frente, vamos servir a Deus. Não, ele está totalmente sozinho. E aqui só tem uma coisa que conforta Jonas, que são as Escrituras. Lembra que no início Jonas tinha deixado o ouvir Deus e o falar com Deus? Então nós vimos já que no começo ele volta a falar com Deus, né, através da oração. E aqui também ele começa
ouvir Deus novamente. Então veja uma grande mudança na atitude de Jonas. Lembra que nós ouvimos Deus através da sua palavra. Então ele volta a falar com Deus, orando, e volta a falar, ele volta a ouvir, a falar com Deus, orando, e ele volta a ouvir Deus quando ele começa a se lembrar, a citar aí as Escrituras. Tudo indica que no versículo 7, né, quando ele fala, subi a ti a minha oração no seu santo templo. Ele pode ter se lembrado da promessa de Salomão. Lembra que Salomão ora lá em 1 Reis e fala, quando alguém se voltar para esse templo e orar e pedir perdão, o Senhor vai ouvir. Então Jonas faz essa referência. Então é bem provável que a mente dele estivesse lá lembrando das coisas que Deus havia falado através dos registros que ele havia deixado. E não só isso, a gente tem várias referências aqui ao Antigo Testamento. Eu vou só citar os Salmos, tá? Para você ter uma ideia de como Jonas cita esses Salmos. Olha só, no versículo 2, sempre no capítulo 2, tá? No versículo 2, tem referência ao Salmo 18 e ao Salmo 120. No versículo 3 tem referência ao Salmo 42 e ao Salmo 88. No versículo 4 tem referência ao Salmo 31 e no versículo 6 existe uma referência ao Salmo 24 e ao Salmo 69. No versículo 9 existe uma referência ao Salmo 22. E eu nem estou citando todas aqui. São só algumas referências. Trechos bem parecidos ou paráfrases, né? Principalmente aí dos Salmos, mas também tem trecho de outros profetas. Então, Jonas aqui, ele está na sua oração citando as Escrituras. Lembra? Aqui ele está deixando então Deus falar com ele novamente. Ele está ouvindo Deus. Mas, obviamente, como você já deve ter percebido, Jonas não tinha ali com ele os papiros, né? Ele não tinha ali as Escrituras com ele. Ele tinha memorizado. E aí a gente vê a importância de nós memorizarmos as Escrituras. Porque em um momento onde nós não temos mais nada ao nosso alcance, nós temos a Escritura de Deus na nossa mente. E você, como vai aí a sua memória bíblica? Né? Sem querer ser repetitivo nos exemplos, mas de novo citando ali o livro Coronavírus e Cristo, a gente viu no primeiro capítulo, né? John Piper compartilha um testemunho de quando ele está com câncer e o que ajuda ele na hora que ele recebe o diagnóstico é um versículo. E ele faz uma paráfrase na mente dele, mas ele fala assim, olha, essa paráfrase, ele explica, né, é do versículo tal. Ou seja, é importante nós decorarmos as Escrituras. É importante nós lermos, meditarmos e termos no nosso coração, guardado na nossa mente, para quando momentos difíceis vierem, situações adversas vierem, tentações vierem, nós podemos nos lembrar da palavra de Deus. Não é sempre que você vai ter a sua Bíblia, não é a mão, mas é sempre que você pode contar aí com a sua mente os versículos que você tem decorado. Então esse é um princípio bem importante também. E nós vemos Jonas confiando nas promessas de Deus que ele havia se lembrado porque ele tinha as Escrituras na sua mente. Então Jonas, ele ora a Deus, depois de arrependido, ele ora a Deus, ele aceita a disciplina de Deus, ele confia nas promessas de Deus e agora ele reconhece a vontade de Deus. Finalmente, então, Jonas reconhece que a soberana vontade de Deus e se submete a ela. Olha o versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Ao que votei, pagarei. Então, Jonas reconhece ali que havia um ídolo no seu coração, né? Ou era o seu extremo patriotismo por Israel, ou era o seu ódio extremo pelos assírios, ou eram os dois, né? Patriotismo mais ódio extremo pelos assírios, nós não sabemos, mas ele reconhece isso. Ele reconhece que isso estava impedindo ele de
colocar Deus e a sua vontade em primeiro lugar. E aí ele fala, né, eu faço votos e eu vou pagar esses votos. Na descrição e em nenhum outro lugar é descrito exatamente o que Jonas votou ao Senhor, né, o que ele colocou diante do Senhor, mas eu creio que o mais óbvio, pelo menos um deles, olha, Senhor, ok, eu reconheço a sua vontade, eu vou até Nínive e eu vou pregar sobre o seu julgamento para aquelas pessoas. Então ele abandona a sua vontade, ele finalmente aceita que a vontade de Deus é melhor, que a vontade de Deus é perfeita em todos os sentidos e que a dele não era. E ele é bem grato a Deus aqui, porque ele sabia que ele merecia a morte, como alguém que desobedece a Deus e foge da presença de Deus. A Jonas sabia que ele merecia morrer, mas ainda assim ele agradece a Deus por Deus não ter feito isso com ele e ter dado aí essa segunda chance, né? E isso é visto quando ele fala, olha, ao Senhor pertence a salvação, que é no versículo 9 lá no finalzinho. Ele reconhece que Deus tem sido misericordioso na sua vida e que só Deus pode salvar, mas nada e nem ninguém. Depender de si mesmo, procurar fazer a sua vontade, é só decepção, só cai em beco sem saída. É só Deus que pode salvar. É engraçado como essa história, principalmente esse capítulo, né, ele é muito criticado como se fosse uma ficção. Muitos colocam isso como, isso não aconteceu de verdade, isso não foi algo literal, né? Mas é aqui que Deus cita, que Cristo cita a profecia de assim como Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, né? Então Cristo ele comprova aí, ele autentica, ele coloca veracidade sobre os fatos que aconteceram com Jonas. E esse, na verdade, é o único sinal. Ele fala, não vai ser dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Então nós vemos aí como Deus pode tirar a glória de todas as coisas. Até mesmo da desobediência de um profeta que teve que parar por 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, Deus aponta aquilo para algo maior, que seria a morte e ressurreição do seu filho. Que em momentos de dificuldade e que até em momentos de rebeldia na nossa vida, nós possamos aprender aqui com o profeta Jonas, que nós possamos orar e reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que nós pecamos contra esse Deus santo, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão, que nós possamos aceitar a disciplina que Deus coloca na nossa vida, que nós possamos confiar nas promessas de Deus através das Escrituras e que nós possamos reconhecer a vontade de Deus perfeita para nós e cumprir essa vontade perfeita. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. E obrigado porque nesse capítulo de Jonas nós podemos tirar essas lições tão práticas para a nossa vida hoje, Pai. Nós sabemos que a nossa vontade, a nossa natureza, ela não aceita a sua vontade e a sua palavra. Nós sabemos que existe uma luta entre a nossa nova natureza e a velha natureza pecaminosa, Pai. E que nós possamos, quando desobedecermos ao Senhor, quando formos rebeldes ao Senhor, nós possamos nos arrepender verdadeiramente, orar pedindo perdão, Pai, orar reconhecendo a sua soberania, que nós possamos aceitar, Pai, a sua disciplina quando o Senhor a colocar em nossas vidas, que nós possamos confiar, Pai, nas tuas promessas, entender que a sua vontade é a melhor coisa para nós. Eu rogo, Pai, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um dos irmãos que tem escutado essa mensagem. E se por acaso alguém a escutou e ainda não o reconhece como seu único e verdadeiro Salvador, que hoje possa ser o dia aceitável, hoje possa ser o dia da salvação dessa pessoa, que teu Santo Espírito esteja trabalhando na vida de cada um. É o que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção. Eu espero que todos tenham um bom almoço, uma boa tarde e nós nos vemos
logo mais na nossa transmissão à noite. Até mais!